Oi, oi, muito boa noite para você que acompanha o TJ UFSC. Meu nome é Maria Voldan e no jornal de hoje vamos te deixar muito bem informado sobre a situação da Covid-19 em Santa Catarina e também no mundo, mais especialmente na Irlanda. Ainda no cenário internacional, vamos te informar sobre a situação dos incêndios que estão devastando o estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Voltando para o Brasil, na UFSC tem um processo seletivo super importante rolando. Ficou curioso? Então não sai daí, que é tudo isso logo depois da vinheta. Bom, e nós começamos o jornal de hoje falando sobre o cursinho pré-vestibular Einstein, que fica localizado na UFSC. O projeto é 100% gratuito, voltado para pessoas de baixa renda e gerido por universitários. E é justamente disso que nós vamos falar hoje. O processo seletivo para organizadores do segundo semestre de 2020 está aberto. Então, se você é universitário e quer participar desse projeto social que tem um impacto super positivo, fica ligado, é só se inscrever no link que está aparecendo aqui embaixo. Mas fica atento, que a primeira fase das inscrições se encerra no dia 28 de agosto. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre os incêndios que estão devastando o estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Vários fenômenos fizeram com que o estado chegasse na situação que está hoje. A princípio, a região foi atingida por uma onda de calor que deixou toda a vegetação seca. Depois, uma tempestade seca, com cerca de 11 mil raios, atingiu a região, iniciando os incêndios. Posteriormente, a Califórnia também foi atingida por ventos fortíssimos que espalharam todos esses incêndios. Segundo Will Powers, porta-voz do Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia, milhares de moradores estão sob ordem de retirada obrigatória na região. Ainda de acordo com o porta-voz, um piloto de helicóptero faleceu quando a aeronave caiu durante uma ação de combate às chamas. Até hoje pela manhã, a estimativa era que cerca de 50 mil hectares foram queimados sem contenção, destruindo pelo menos 105 casas e deixando outras 70 danificadas. Agora, mudando de assunto, mas ainda no cenário internacional, vamos falar sobre a Covid-19 na Irlanda. Segundo o levantamento da Universidade Americana Johns Hopkins, o país conta com cerca de 27.500 casos e 1.775 mortes provocadas pela doença. Para entender melhor como está a situação por lá, nós do TJ conversamos com a Bruna Xavier, brasileira que mora na cidade de Dublin. Então, a Irlanda ela entrou em lockdown no dia 11 de março, foi uma decisão de precaução do governo, porque o St. Patrick's ele estaria acontecendo na semana seguinte e eles ficaram com medo de perder o controle depois dos casos. No começo do lockdown ele era um pouquinho mais flexível, as pessoas poderiam transitar, tudo, só que os casos foram aumentando e o governo ele foi restringindo mais. No começo você só podia caminhar num perímetro da sua casa de 2.500 metros, 2,5 km. E se você passasse desse limite, você poderia ou ser preso ou levar uma multa de 2.500 euros. Se caso a guarda e a polícia, eles te parassem, você poderia levar essa multa ou ser preso. E muita gente levou. Aqui na Irlanda, o sistema de saúde ele é privado. Existem hospitais públicos, porém são 10%. Eu nem faço ideia quais são os hospitais públicos, que eu só sei dos hospitais privados. Então, o governo ele acabou que todos os hospitais deveriam servir ao governo nessa pandemia. Então, o tratamento do coronavírus ele foi gratuito para toda a população, independente se ela é europeia ou igual a mim, imigrante. A nossa quarentena ela durou 3 meses. No dia 18 de maio, a gente começou as fases. O governo ele estabeleceu 5 fases para reabrir o comércio e o país. A segunda fase foi que a gente poderia andar um perímetro de 5 km da sua casa e já começou a abrir algumas cafeterias, pouca coisa. Na fase 3, a gente poderia andar 20 km e já poderia utilizar o transporte público, que então era só para as pessoas de trabalhos essenciais. Atualmente, nós estamos na fase 4, que já abriu praticamente tudo, só não abriu ainda, por exemplo, balada,
coisas que uma aglomeração que iria meio que sair de controle. E as crianças não voltaram para as escolas porque essa foi uma decisão do governo. As crianças foram as primeiras a pararem e elas serão as últimas a voltarem para a escola. O governo essa semana anunciou que em setembro nós vamos regredir uma fase, então nós vamos voltar para a fase 3, vamos voltar às regras, porque os casos voltaram a subir nesse final de semana. Na minha opinião, a Arlanda fez um trabalho excelente. A questão de economia, as pessoas que perderam o emprego ou pararam de trabalhar por conta do coronavírus, o governo ele forneceu o auxílio. Aqui o auxílio ele é semanal, então foi bem fácil de fazer, era só ir lá no site, colocar bem certinho os seus dados e toda semana já caía diretamente na sua conta. Foi tudo online, não precisava ir em lugar nenhum. É isso, eu não tenho nada a reclamar, principalmente por ser uma imigrante num país totalmente diferente. Eu acho que o governo deu um suporte inquestionável. O primeiro-ministro fez um trabalho inquestionável. Muito obrigada, Bruna, pelas suas informações. Agora voltamos para o Brasil e para Santa Catarina para te atualizar sobre os dados da Covid-19 aqui no estado. Desde o início da pandemia, foram registrados 129.072 casos confirmados conhecidos de Covid-19 em Santa Catarina. Destes, 117.156 estão recuperados e 9.956 continuam em acompanhamento. Infelizmente, em 24 horas, o número de óbitos aumentou. Agora, no total, são 1.960 óbitos provocados pelo novo coronavírus. As 5 cidades catarinenses com os maiores números de infectados são Joinville, com 10.863 casos, Blumenau, com 7.662, Balneário Camboriú, com 5.398, Florianópolis, com 5.139 e Chapecó, com 4.925 casos confirmados. Bom, e essa edição do TJ UFSC vai chegando ao fim. Mas calma, você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. É só procurar por @TJUFSC no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter que você vai nos encontrar. Uma boa noite e muito obrigada pela companhia até aqui. Tchau, tchau!